Conexão Divina, 12 de julho de 2026. Você está preparando seu coração para receber aquilo que Deus quer realizar na sua vida? Todos nós sonhamos em colher bons frutos, como paz, alegria, equilíbrio, uma família unida, força para enfrentar as dificuldades e uma fé cada vez mais firme. Mas Jesus nos mostra que hoje nenhuma colheita acontece por acaso. A grande pergunta desse evangelho não é sobre a semente, meu irmão. A semente é boa. A pergunta é sobre o terreno. Será que o nosso coração tem sido uma terra onde Deus consegue agir? Antes de começarmos a reflexão, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva aí nos comentários: Senhor, faz do meu coração uma terra boa. Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram.
Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Vamos então para a reflexão de hoje, meu irmão. O evangelho de hoje, ele nos diz assim, muitas e muitas coisas. Jesus fala de um agricultor, mas lá no fundo ele está falando de cada um de nós. É interessante perceber que o semeador, ele não escolhe apenas um lugar para lançar as sementes. Ele semeia em todos os terrenos. E assim também faz Deus. Todos os dias Ele nos oferece oportunidades de crescer, oportunidades de aprender, oportunidades de recomeçar, de amadurecer na fé. O que muda não é a qualidade da semente. O que muda é a disposição do coração que a recebe. Às vezes o nosso coração está endurecido. Nós escutamos uma boa palavra, participamos ali da missa, rezamos o terço, fazemos uma oração, mas quando a rotina recomeça, tudo parece voltar ao automático. A palavra passa pelos nossos ouvidos, mas não encontra espaço para permanecer. Em outros momentos recebemos Deus com um certo entusiasmo. Por exemplo, depois de um retiro, depois de um acampamento, depois de uma confissão ou de uma experiência forte de oração. Aí a gente pensa, agora a minha vida vai mudar. Porém, meu irmão, minha irmã, surgem os primeiros obstáculos. Uma decepção qualquer, um problema inesperado, uma crítica talvez. E aquele entusiasmo começa a desaparecer. Não porque Deus tenha nos abandonado, mas porque a fé ainda precisa criar raízes. E existem também os espinhos. E eles nem sempre representam coisas ruins. Muitas vezes são as preocupações que ocupam a nossa mente o dia inteiro. A correria, o excesso de compromisso, o celular que nunca para, a ansiedade pelo amanhã. Aos poucos, essas coisas vão ocupando tanto espaço na nossa vida que a voz de Deus fica abafada.
Mas Jesus termina essa parábola com uma notícia que nos traz muita esperança. Ele diz que existe a terra boa e ela não nasce pronta. Enquanto eu meditava aqui esse evangelho, eu me lembrei da minha própria história. Quando eu era criança, adolescente, meus pais, eles plantaram muitas sementes no meu coração. Eles me levaram para a igreja, me ensinaram a rezar, me apresentaram da maneira deles, lá me apresentaram Jesus. Durante um tempo essas sementes começaram até a brotar. Mas meu irmão e minha irmã, a vida foi passando. Com o tempo vieram as preocupações, trabalho, principalmente as escolhas erradas, o orgulho, vieram os pecados. E aos poucos, meu irmão, foi como se uma enorme pedra cobrisse tudo aquilo que Deus havia plantado. Passei ali mais de 40 anos longe dele. À primeira vista parecia que nada mais existia ali. Só que Deus, meu irmão, nunca desistiu daquela semente. E no tempo certo, pela ação do Espírito Santo, aquela pedra começou a ser removida. E eu te digo que isso não aconteceu assim de um dia para o outro. Foi um processo. Aos poucos, a palavra que meus pais tinham semeado há muitos e muitos anos antes voltou a brotar. Hoje eu olho para trás e eu percebo, meu irmão, que Deus não precisou plantar uma nova semente. Ele apenas trouxe novamente à vida aquilo que parecia ter se perdido. E nessa reflexão de hoje eu gostaria de falar especialmente com você que é pai, com você que é mãe, que estão rezando por um filho afastado de Deus. Talvez você olhe para ele hoje e pense: meu Deus, tudo que eu ensinei parece ter sido esquecido. Mas eu digo a você, pai, digo a você, mãe, não desista. A semente que vocês plantaram, ou que estão plantando, ela pode até ficar escondida debaixo das pedras do mundo, sufocado pelas escolhas erradas, pelas preocupações ou pela distância de Deus. Mas ela não está fora do alcance da graça. Continue rezando, continue confiando. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando chega a hora de Deus, o Espírito Santo é capaz de remover as pedras que pareciam impossíveis de ser tiradas e fazer florescer aquilo que aos nossos olhos parecia perdido. Talvez seja exatamente isso que alguém esteja precisando ouvir hoje. Você pode pensar que já passou tempo demais, que a sua fé morreu,
ou que a sua história não tem mais jeito. Mas Deus é especialista, meu irmão, em devolver a vida aos que parecia sufocado. Quando abrimos o coração e damos a Ele o nosso sim, Ele começa pacientemente a retirar as pedras que estavam ali impedindo o crescimento da nossa fé. Assim como o agricultor prepara o solo antes da colheita, Deus, meu irmão, deseja preparar o nosso coração. Ele vai retirando as pedras do orgulho, arrancando os espinhos das preocupações, aprofundando ali as raízes da nossa fé e tornando, meu irmão, a nossa vida cada vez mais fértil. Cada oração feita com sinceridade prepara um pouco mais esse terreno. Cada perdão concedido remove uma pedrinha ali. Cada gesto de amor arranca um espinho. Cada ato de confiança em Deus fortalece as raízes. E então, quase sem a gente perceber, os frutos começam a aparecer. Talvez na forma assim de mais paciência dentro de casa, de mais serenidade diante dos problemas, de mais capacidade de ouvir, mais disposição para servir, mais alegria nas pequenas coisas. Deus, meu irmão, não procura um coração perfeito, Ele procura um coração disposto a ser transformado. E quando abrimos espaço para a Sua palavra, para a palavra de Deus, ela cria raízes, ela vence os espinhos e supera as dificuldades e começa a produzir frutos que mudam a nossa maneira de viver. Aos poucos, meu irmão e minha irmã, percebemos que a maior transformação não acontece ao nosso redor, e sim dentro de nós. É aí que o Evangelho vira vida de verdade. Que a paz de Cristo habite em seu coração hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus.